Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na unidade 3, Terraformação Natural e Clima, número 2, Dinâmica Climática. Página 224, a estrutura da atmosfera. Então, vamos olhar a imagem do lado e nós temos as camadas da atmosfera. Nós temos a troposfera primeiro, que é a camada mais próxima da crosta terrestre, tá? A troposfera, tá? Tem uma espessura média de 15 quilômetros, tá? Ela está sobre a linha do Equador e 6 quilômetros das regiões polares. Essa camada, a troposfera, que é a primeira camada, nós podemos ver a olho nu, tá? A gente vê nuvens, aviões, tá? A gente vê também helicópteros, tá bom? Agora, na estratosfera. A estratosfera, tá? Ela fica acima da troposfera, 15 a 50 quilômetros de altitude. A camada, na estratosfera, nós temos uma camada de ozônio que encontra-se, né, responsável pela filtragem dos raios ultravioletas, que são prejudiciais para a nossa pele. Aqui a gente vê um jato, né, até um balão entre a troposfera e a mesosfera, tá? Depois nós temos a mesosfera. Na mesosfera, encontra-se entre 50 e 80 km de altitude e possui baixa pressão atmosférica, tá? Ela tem uma temperatura baixa, extremamente baixa. Depois nós temos a termosfera ou ionosfera, tá? Termosfera ou ionosfera. Encontra-se a 80 a 500 quilômetros de altitude. Nessa camada ocorre a aurora boreal no hemisfério norte, tá? Que são raios, né? Que são luzes brilhantes, tá? E no sul, tá? O austral, tá? No hemisfério sul. E nós temos a última camada, que é a exosfera, que é a camada externa da estrutura atmosférica, encontra-se além dos 500 quilômetros de altitude e é composta por partículas de íon que refletem sinais de rádio. Então, essas são as camadas da Terra: troposfera, tá? Estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e exosfera. Então, na página 224, eu quero que vocês marquem o segundo parágrafo explicando o que é a troposfera. Quinto parágrafo explicando o que é estratosfera. Sexto e último parágrafo explicando o que é cada camada. Não precisa decorar. A titia só quer que vocês identifiquem a localização, tá? Das camadas. A primeira é a troposfera, depois a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, ok? Aqui tá mostrando um fenômeno da, o quê? Aurora boreal, no hemisfério sul. Página 225, tempo meteorológico e clima. Bom, eu vou fazer para vocês poderem entender. Tempo é um estado atmosférico. Mas, tia, por que tempo é um estado atmosférico? Porque o tempo, ele muda a todo instante, tá? Você vê, sábado no dia 13 de junho, tava maior calor, né? E de repente, no domingo, no dia 14, começou a chover e ventar. Então, o tempo é um estado atmosférico. A cada momento ele muda, tá? Ele muda sempre, tá? Uma hora ele tá frio, outra hora ele tá calor. Então, tempo atmosférico, tá? Ele
muda o tempo todo. Já o clima não. O clima, ou ele é equatorial, ou ele é tropical, ou ele é temperado, ou ele é semiárido, ou ele é desértico, ou ele é polar. O clima não, o clima é permanente, mas o tempo não. O tempo é um estado atmosférico. Na mesma proporção, né, porque tá sol, de repente ele pode mudar e começar a gear, ok? Então, tempo é um estado atmosférico. Já o clima não. O clima é permanente. Então, vamos marcar tempo meteorológico, o segundo parágrafo, tá? O tempo, como fala, o tempo muda de um momento para o outro, de um lugar para outro, tá? Então, tempo é um estado momentâneo, tá? Tempo muda a todo momento. Uma hora pode estar calor, tá? E outra hora pode estar o quê? Muito frio, tá bom? Tá? E clima, vamos marcar. Já o clima não, o clima é duradouro, tá? Nós temos aqui, nós temos aqui o verão, a primavera, o outono e o inverno, tá? O clima, ele é duradouro. Já o tempo é um estado atmosférico. Ele muda, né, a todo o momento. Vamos marcar. Em página 225. Página 226, elementos, fatores do clima e massas de ar. Vamos marcar o primeiro parágrafo quando diz que o comportamento climático, tá? Ela é definido por meio de análise dos seus elementos. Que elementos são esses? São a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, ventos, nebulosidade e precipitação, que é chuva. Vamos lá. Então, eu falei para vocês que o clima, ele é duradouro, ele não muda. Ou é equatorial, ou é tropical, ou é semiárido. E para eu falar para vocês que o clima é tropical, que ele é semiárido, que ele é desértico, que ele é polar, que ele é frio, eu necessito desses elementos como a temperatura, tá? A pressão atmosférica, a umidade do ar, ventos, nebulosidade e pressão atmosférica, tá? Então, vamos marcar esse primeiro parágrafo e vamos marcar o segundo parágrafo, que diz que esses elementos são influenciados pelos fatores como a latitude, tá? O que é a latitude? A distância de medidas em graus de qualquer ponto da Terra, tá? Além da linha do Equador. A altitude, né? O que é a altitude, né? A altitude é quanto maior, né? Maior o relevo, mais frio a gente tem. Correntes marítimas, que são as águas, né? Constitui-se de um importante fator climático, né? São comuns que se deslocam as águas do oceano. A continentalidade, né? É onde a gente mora. A gente mora, né, no continente. Quem mora em frente à praia é a maritimidade. Eu vou explicar tudo isso, tá? Então, vamos marcar também os fatores climáticos. Vamos marcar também o terceiro parágrafo, que além dos elementos que caracterizam o clima, tá? A gente tem as massas de ar, tá? Nós temos as massas de ar que influenciam o comportamento meteorológico do clima. Agora a gente vai estudar um a um. A temperatura, vamos marcar. É a quantidade ou grau de calor existente no ar. Então, vamos lá. Aqui é o planeta Terra e aqui é o Sol. Bom, latitude é a distância de medidas em graus de qualquer parte, né, ponto da Terra, até a linha do Equador. Bom, se nós estamos aqui, nós estamos recebendo a influência do quê? Do Sol.
Então, eu posso dizer para vocês que aqui tá o quê? Muito calor. E aqui? Aqui não está recebendo a luz solar, então a diminuição da temperatura é menor. Então, aqui, enquanto a gente está com muito calor, aqui não está. Tá dando para entender? E por conta disso, nós temos, ó, as zonas climáticas. No polo norte e no polo sul, nós temos o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. No tópico de Câncer, eu tenho a zona temperada do norte, no tópico de Capricórnio, eu tenho a zona temperada do sul. E aqui na linha do Equador, a zona tropical ou intertropical. Nas zonas polares, tá? Nós temos gelo o tempo todo. No tópico de Câncer, tanto no tópico de Capricórnio, eu tenho esse clima temperado que em alguns períodos chegam a nevar, tá? Chega a nevar. E aqui na zona intertropical é a zona quente, tá? O sul do Brasil pega o tópico de Capricórnio. Então, agora a gente vai entrar no dia 21 de junho, o inverno, vai ter períodos que vai ter geada, tá? No sul do Brasil, tá? Então, a temperatura, então, os elementos climáticos, tá? A gente tem a temperatura, como a gente acabou de estudar agora, tá? Então, a temperatura, ela é responsável, tá? Pela organização, tá? Presta atenção. A quantidade de calor existente no nosso quê? No nosso planeta, na nossa superfície terrestre, ok? No Brasil, a gente usa, vamos marcar, graus Celsius, tá? Nos Estados Unidos, eles usam a Fahrenheit, tá? Isso aí não é importante, mas isso aqui é importante vocês saberem, as zonas climáticas. Página 227. A gente vai falar agora sobre a pressão atmosférica, tá? Quem mede a pressão atmosférica é o termômetro, tá? Então, o que é a pressão atmosférica? É o ar que compõe a atmosfera e exerce a influência sobre a superfície terrestre, tá? Esse peso é identificado como pressão atmosférica. Então, quando vocês vão ali para o Presunic, ali perto da lona cultural, tem um termômetro e tem horário, tá? Aquele termômetro, tá? Ele exerce essa aqui, ó, pressão atmosférica. Ele vê, tá? A quantidade de calor, tá? Que a Terra exerce. Tá dando para entender? Isso é a pressão atmosférica. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo da pressão atmosférica. Vamos marcar o terceiro parágrafo também, tá? Que é importante a gente saber, tá? Que nas áreas próximas à linha do Equador, nas áreas próximas à linha do Equador, tá? Caracteriza-se, né? A baixa latitude, a gente tem altas temperaturas, ou seja, a gente tem o quê? O calor. Quando a gente tem muito calor, a gente tem o quê? Abaixo o quê? Pressão atmosférica, tá? Ok? E com os lugares com médias e altas latitudes, a gente tem a pressão atmosférica vai aumentando. Então, voltando à página 227, as áreas próximas à linha do Equador, onde a gente tem a baixa latitude, caracteriza pelas altas temperaturas. As temperaturas chegam no verão, né? Chega ao quê? A 40 e poucos, né? A gente está aqui na zona intertropical, no verão chega a 40 e pouco, com sensação térmica de 50, né? Certo? E, né, pelas altas temperaturas, apresenta o predomínio de baixa pressão atmosférica. Já em lugares localizados nas médias e altas latitudes, a pressão atmosférica vai aumentando, tá? Vamos marcar o quarto parágrafo quando fala do vento,
tá? O ar em movimento, a gente é o quê? É o vento, né? O vento se origina de quê? De uma alta pressão em direção da baixa pressão, tá? Alta pressão, baixa pressão. O vento. Então, o que que o vento é? O vento é o ar em movimento. Ele também, tá? São elementos do clima, tá? Vamos marcar. Vamos marcar o quinto parágrafo quando fala da umidade do ar. A umidade do ar, tá? É a quantidade de vapor, tá? Que se origina da evaporação. Lembra do ciclo da água, né? A gente tem, né, a evaporação ou evapotranspiração, aí vai para a nuvem fica saturada e depois cai em precipitação, que é o quê? A chuva, tá? Essa evaporação, ela ocorre, tá? De rios, lagos, oceanos, tá? E essa transpiração de vegetais, né? E aí o que acontece? Ocorre o quê? A umidade, né, do ar. Esse também é um dos elementos climáticos, tá? E vamos marcar o último quando fala das nuvens, né? Que é a nebulosidade, né? Quando as nuvens estão saturadas, né? Ela ocorre o quê? Ela fica escura e a partir daí ela ocorre o quê? A precipitação, que é o quê? As chuvas, tá? Então, essas aqui, ó, são as características, né? Aqui, ó, geada, ó, um nevoeiro, ó, e o orvalho, né? O orvalho é quando você acorda e vê que aquela plantinha cerosa tá toda molhadinha, né? Aqui no Brasil, a geada só ocorre no sul do Brasil, tá? E o nevoeiro, a gente ocorre muito, a neblina, né? Isso ocorre muito de manhã, quando tá muito frio. Vamos marcar o último parágrafo quando fala do ponto de saturação. Eu já falei, quando a nuvem tá muito escura, tá saturada, ocorre o quê? A precipitação, que é o quê? Que é a chuva, tá? A precipitação é a chuva. Página 228, quando a gente vai falar os tipos de chuva. Bom, vocês vão marcar isso aqui, mas eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui que eu quero que eu vou falar para vocês, tá? Chuvas frontais são chuvas originadas do inverno. Como é que é essa chuva? Né? É aquela chuva que fica fininha, você acorda, ela tá fininha, você vai almoçar, ela tá fininha, você vai lanchar, ela tá fininha, você vai dormir, ela tá fininha. Aquela chuva típica de inverno, tá? Fininha. Chuva convectiva é aquela chuva de característica de verão. Tá muito calor, de repente cai aquele temporal de 5 minutos que alaga tudo. Essa é uma chuva típica de verão. E a chuva orográfica? É uma chuva, tá? Quando ela encontra um obstáculo, seja ela uma montanha, tá? Seja ela uma montanha, quando ela encontra um relevo. Não sei se vocês já saíram, viajaram com o papai e com a mamãe, tá de carro, de repente começa a chover e mais à frente tá tudo sequinho, não choveu. Então, isso é uma chuva orográfica, é uma chuva de relevo. Então, eu gostaria que vocês marcassem o primeiro parágrafo, que fala de chuva frontal, tá? E o segundo parágrafo, quando fala, né, da chuva de granizo, tá? Mas é importante. Chuva frontal, chuva típica de inverno. Chuva convectiva, chuva típica de verão. E chuva orográfica, quando ela encontra um obstáculo, principalmente um relevo, ok? Agora vamos para os fatores
climáticos. A latitude, tá? A latitude é a distância, né, da medida em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, ela divide norte e sul. Então, a latitude, ela é um fator climático, como a gente já tinha falado anteriormente, tá? Nas áreas próximas à linha do Equador, que recebe mais incidência de raios de solar, a temperatura é mais alta, tá? E quando a gente vê, né, em outros lugares, a temperatura é mais o quê? Mais baixa, tá? Então, a latitude é um fator climático. A altitude, né, é a forma de relevo do clima. Por exemplo, você vai visitar o Cristo Redentor, você está em uma altitude, venta pra caraca, ou menos que isso. Você vai agora para Petrópolis, vai subir a serra. Enquanto aqui está fazendo 26 graus, 27, lá está 12, 13, porque você está na altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, ou seja, mais frio vai fazer. Então, vamos marcar o segundo parágrafo dos fatores climáticos. Vamos marcar o terceiro com maritimidade e continentalidade. A maritimidade é quando você está perto das áreas litorâneas, ou seja, das praias, né? Então, você sente o clima mais ameno. Quando você está na continentalidade, a temperatura é maior, né? Quando você vai para a praia, fica na casa de praia de algum amigo, quando tá muito calor, mas quando é de noitinha, você sente aquela brisa, você sente até aquele friinho, porque você está na maritimidade. Na continentalidade, não, né? Tá calor, tá? E vamos marcar o último parágrafo das correntes marítimas, tá? São as correntes marítimas, né, de uma forma simplificada que eu vou explicar para vocês, são fluxos de água, tá? Com características comuns que se deslocam dos oceanos, tá? Nós temos correntes frias e correntes quentes. Quando Jack morreu no Titanic, ele morreu porque a corrente era fria, era gelada. Então, deu hipotermia, o sangue dele congelou e ele morreu. Se ele tivesse numa corrente marítima quente, ele poderia ficar ali segurando a porta com a Rose até ele ser resgatado, tá bom? Página 229, massas de ar. O que são massas de ar, tá? São sistemas atmosféricos de grande porção de ar que se deslocam, tá? Ar. O que era ar? É o vento, né, em movimento, certo? Então, nós temos 3 massas de ar. Nós temos a equatorial, ó, que fica aqui, ó. A equatorial, tá? Nós temos as massas tropicais, que ficam aqui e aqui. E nós temos as massas polares, que ficam aqui e aqui. Tá bom? Tá? Então, eu gostaria que vocês marcassem massas equatoriais, tropicais e polares. Vamos repetir. Massa equatorial, a massa tropical e a massa polar. Tá? Vamos marcar. Página 230, questões ambientais climáticas, isso é importante, né? Que o homem, ele, né, infelizmente, o homem, ele destrói o nosso meio ambiente. Então, nós temos vários problemas ambientais. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo, que fala dos problemas ambientais. E vamos marcar o 5º parágrafo, né? Quando fala a poluição, é um dos problemas, a contaminação do ar, como você está vendo aqui, ó, a poluição atmosférica na Índia, ele é uma consequência grave, né, por conta de gases tóxicos, né, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, entre outros.
A chuva ácida, então o que é a chuva ácida? Vou explicar. Então, o homem ele joga esses gases atmosféricos para cá, tá? Monóxido de carbono, dióxido de enxofre, e essa poluição vai para as nuvens. Quando aí a nuvem absorve essa poluição. Quando cai a precipitação, que é a chuva, a água da chuva, ela vem com esses gases tóxicos. E aí, o que ocorre? Simplesmente, ó, esculturas, tá? As esculturas de bronze, ela começa a ficar de cor esverdeada. Por conta do quê? Por conta da chuva ácida, tá? Olha outro problema na floresta aqui, ó, da chuva ácida, tá? Isso também é um problema ambiental. Página 231, a gente vai falar, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala da inversão térmica, que é um fenômeno atmosférico, tá? De milhares de metros de espessura. A inversão térmica é capaz de conter grande quantidade de poluentes na camada da atmosfera, tá? A inversão térmica, ela ocorre, tá? Por conta do quê? Por conta da poluição, da contaminação do ar, tá? Vamos marcar, tá? O primeiro parágrafo. E ilhas de calor. O que é uma ilha de calor? Tá? É um nome dado a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Eu posso dizer para vocês que São Paulo é considerado uma ilha de calor. Por que São Paulo é considerado uma ilha de calor? Por causa que São Paulo é uma megalópole brasileira, tá? E aqui a gente tem a desertificação, tá? Também consequência do quê? Também consequência da poluição. Vamos marcar o último parágrafo. Para casa, página 232. Para casa, página 233. Para casa, página 234. Beijo, meus amores.